Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada, galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental. 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Newton Queiroz da Paixão, mais conhecido como Tita, nascido no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril de 1958, é um ex-jogador brasileiro que atuava como meia ou atacante. Tita começou a jogar futebol nas divisões de base do Flamengo em 1970, quando tinha 12 anos de idade. 7 anos mais tarde subiu para o time profissional do Flamengo, tendo participado de todas as grandes conquistas do rubro-negro durante aquele período mágico no início dos anos 80. Sua posição de origem era de amador no meio de campo, contudo, como o Flamengo já tinha Andrade, Adílio e Zico, Tita acabou improvisado na ponta direita. Jogador versátil, não teve dificuldade em adaptar-se à nova posição, fazendo ótimas apresentações como atacante. Participou das conquistas dos estaduais de 78, das 2 edições do certame realizadas em 79 e do campeonato de 81, dos brasileiros de 80 e 82, além da Libertadores da América e do Mundial Interclubes em 81. Em 83, foi emprestado ao Grêmio, ajudando a equipe gaúcha em sua conquista da Libertadores da América de 83. Retornou ao Flamengo em outubro daquele mesmo ano, ficando de fora da final da Copa Intercontinental, quando o Grêmio derrotou o Hamburgo e tornou-se o terceiro time brasileiro campeão do mundo na história. Nesta nova passagem pelo Flamengo, Tita assumiu a camisa 10 de Zico, que havia sido negociado com o futebol italiano. Entretanto, em 85, deixou definitivamente a Gávea para ir jogar no Internacional. Em 87, retornou ao futebol carioca, vestindo a camisa do Vasco da Gama. Naquele ano, o time do Vasco, que já contava com nomes como Acácio, Paulo Roberto, Mazinho, Roberto Dinamite, Giovani e Romário, chegou às finais do estadual contra o Flamengo. Ironicamente, Tita foi o autor do gol que deu o título ao Vasco. Fora do Brasil, Tita atuou no Bayer Leverkusen, da Alemanha, onde conquistou a Copa da UEFA de 88, e depois no Pescara, um clube italiano. Voltou para o Vasco em 89, quando conseguiu seu 4º título nacional no Brasileirão daquele ano. Depois da Copa, Tita foi jogar no México, onde permaneceu pelos 6 anos seguintes. Encerrou sua carreira em 98, jogando no Comunicaciones, da Guatemala. Então, já com 32 anos de idade, foi convocado para sua primeira e única Copa do Mundo, a da Itália, em 1990. Entretanto, ficou no banco de reservas e não disputou nenhuma partida. 2 anos após encerrar a sua carreira como jogador, Tita fez a transição para o cargo de treinador e assumiu o comando do Americano do Rio de Janeiro. No mesmo ano, 2000, voltou ao Vasco da Gama, onde atuou como treinador. Na primeira passagem pelo Vasco, Tita esteve no comando da equipe apenas por 2 jogos, o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no qual perdeu para o Flamengo, e um jogo amistoso contra o Rio Branco que o Vasco venceu. Seguiram-se passagens por clubes de menor expressão e alguns de fora do Brasil. Em 2008, Tita foi contratado pelo seu ex-companheiro de equipe, então presidente do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, para assumir o comando da equipe até o fim do Campeonato Brasileiro. No dia 17 de setembro do mesmo ano, após a eliminação da Copa Sul-Americana e uma série de maus resultados no Campeonato Brasileiro, Tita se demitiu do Vasco. Esteve entre 2010 e 2011, como treinador do Leão. E em 2012, como do Necaxa. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores meias das décadas de 70 e 80, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo. Troféu Ramon de Carranza, 79 e 80. Campeonato Carioca, 78, 79, 79, Especial, e 81. Campeonato Brasileiro, 80 e 82. Copa Libertadores da América, 81. Mundial Interclubes, 81. Pelo Grêmio. Copa Libertadores da América, 83. Pelo Vasco. Troféu Ramon de Carranza, 87. Campeonato Carioca, 87. Campeonato Brasileiro, 89. Pelo Bayer Leverkusen. Copa da UEFA, 88. Pelo Clube León. Campeonato Mexicano,
92. Pelo Comunicaciones. Campeonato da Guatemala, 97. Pela Seleção Brasileira. Copa América, 89. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.